Olá, eu sou a Susan e hoje eu vou esclarecer para a BM News algumas dúvidas sobre direito de família e guarda compartilhada dos filhos menores, especialmente em relação à pandemia que estamos vivendo. A guarda dos filhos, diante das mudanças da rotina das crianças e também dos pais, tem trazido muitas dúvidas e polêmicas também. E essa questão que eu vou trazer hoje, ela foi uma sugestão de um dos meus seguidores no Instagram e eu acho que ela também vai interessar a bastante pessoas e pais separados que têm vivido essa situação. Como os pais estão lidando com a guarda das crianças? Na atual situação que estamos vivendo, essa pergunta ela tem trazido várias questões para respondermos para vocês hoje. Existem dois tipos de guarda, basicamente. Tem a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A guarda compartilhada, ela é aquela guarda exercida pelos pais de forma igualitária. Mais ou menos os pais, eles dividem o tempo dos filhos, né, de convívio com os filhos, que ele tem 2 lares, então eles têm a mesma rotina na casa do pai, na casa da mãe, eles ficam um tempo igual entre o pai e a mãe e as decisões também são tomadas em conjunto. A decisão de que escola o filho vai estudar, como vão ser as atividades extracurriculares, quem busca no balé, quem busca na escola, quem busca no futebol, no inglês. Enquanto que a guarda unilateral, ela é praticamente feita por um dos pais e o outro se reserva só o direito de visitas, que às vezes é de forma livre e às vezes é controlado, né? Com dias e horários pré-definidos. Então, desde que foi decretada a situação de calamidade pública, não houve edição de nenhuma medida específica falando sobre a guarda dos filhos, né? Como seria feita. A gente espera que sempre prevaleça o bom senso dos pais, que eles sempre tentem ser melhor para os filhos, de acordo com o interesse do menor, né? Buscando resguardar a saúde mental, principalmente, e a saúde física da criança. Mas na prática a gente sabe que nem sempre funciona dessa forma. O que nós temos visto é que o Poder Judiciário ele vem sendo abalroado, né, de ações buscando liminares para que o Poder Judiciário interfira e resolva esses conflitos familiares em que os pais não conseguem se entender sobre com quem vai ficar o filho no final de semana, onde ele vai passar a semana, como que vai ser a rotina e etc. E aí é que começam os problemas, né? Quando tudo começou, a gente não sabia quanto tempo a pandemia ia durar. Não se sabia se eram 15 dias, meses, e hoje a gente vê que já se arrasta a situação por cerca de 4 meses, sem que a gente imagine quanto ainda vai durar e quando vai normalizar a situação. Aí, quando foi decretado o isolamento, a primeira vez, o que aconteceu na prática era que o pai que estava com o filho em casa, ele acabou ficando com essa situação e ele não iria alternar a visita, não iria alternar a guarda, né? Acabou ficando assim por alguns dias, acreditando que logo a situação ia se normalizar. Mas aí acabou passando muito tempo e teve que se tomar uma medida, né? Afinal de contas, vamos sentar e conversar e determinar como vai ser daqui para frente. Porque ambos não estamos trabalhando, ou um vai voltar a trabalhar, o outro não vai, e a gente vai ter que definir como vai ser, porque a criança não vai poder frequentar a escola. Alguns têm aulas online, outros, por serem menores, não têm, mas têm atividades e não se sabe como vai ser. E aí tem que se readequar a rotina da criança com a realidade dos pais e a realidade da criança, a situação econômica da família e uma série de mudanças. O que a gente tem que levar em conta nessas horas, tá? A profissão dos pais, porque tem algumas profissões que podem expor a criança a riscos de saúde, tem algumas pessoas que trabalham dentro de hospitais e daqui a pouco podem estar mais expostas a riscos e a criança pode estar exposta. Os horários de trabalho dos pais, né, para ver se eles têm disponibilidade de horários para ficar com a criança. Quem vai exercer o cuidado dos filhos? É o próprio pai, a própria mãe ou esse cuidado vai ser terceirizado?
Como vai ser organizada a rotina de estudos e o lazer da criança? Tem uma série de cuidados que devem ser tomados. Então, sempre vale aquele bom senso, vamos sentar e vamos conversar. Lembre-se, o que está em vigor agora é o interesse da criança, não é o teu ego, não é a tua briga de casal. Afinal de contas, foi decidido que vocês não são mais um casal. Vocês não têm que pensar em vocês, mas sim no filho, no menor. Além disso, é sempre importante destacar que em 2014 foi criada uma lei que reconheceu a igualdade parental. O que isso significa? Que desde 2014, pai e mãe são iguais, ou seja, quando os pais se separam, não tem uma regra que os filhos vão ficar com a mãe, como algumas pessoas ainda acreditam. Não, tanto podem ficar com a mãe quanto com o pai. Os dois têm plenas capacidades de ficarem com os filhos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, tá? Hoje em dia todos trabalham fora. Não existe mais um é dono de casa, um trabalha fora. Então os dois podem cuidar dos filhos de formas iguais, dedicar igual tempo para com os filhos. Só vai ser exceção da guarda não ser compartilhada para o caso de os dois juntos decidirem que não vai ser esse formato de guarda. Ou for provado em juízo que alguém tem algum problema de saúde ou algum problema social que não tenha condições de cuidar dos filhos, e aí a guarda vai ser unilateral, ok? O que tem se visto na prática de problema por conta da pandemia? Aqueles pais que têm litígio, né, que acabam fazendo uma separação judicial litigiosa, eles estão usando a pandemia para dificultar ou impedir que os filhos acabem convivendo com o outro cônjuge, né, ex-cônjuge. Aí eles usam a pandemia como desculpa. O que está acontecendo? Hoje é o dia de ir com o papai. Aí vai lá a mamãe e diz: não vou liberar o meu filho. Por quê? Ah, porque eu fiquei sabendo que no final de semana tu foi em tal lugar e tu vai expor meu filho a risco. Só que isso é uma fantasia que a pessoa está criando na cabeça dela. Isso não existiu na prática. Se existir na prática e for uma verdade, você vai levar essa história para o judiciário e vai ter que comprovar que teu filho vai ser exposto a risco porque o teu ex-marido foi em algum lugar e tem uma verdade ali que vai ser exposto a risco. Tá? Se isso não existir, tu tem obrigação de liberar o teu filho para ver o pai e vice-versa. E se isso for acontecendo várias vezes e tu estiver dificultando o contato do filho com o pai ou do filho com a mãe ou com algum familiar, isso vai ser configurado como alienação parental. É um termo que eu acho que várias pessoas já ouviram, que é quando tu tá cometendo um abuso emocional com a criança. Tu não tá permitindo que a criança tenha contato com outro membro da família. Isso é muito grave e pode deixar traumas assim para o resto da vida. Então, no fim das contas, quando tu tá reorganizando a rotina da criança e dos pais por conta de todas essas mudanças que a gente tá vivendo, e tu já tinha um acordo pré-estabelecido na hora da separação e do divórcio, de como seria a guarda, as visitas e etc., e tu alterar isso, o que tem que se fazer? Tem que tomar alguma medida? Sim, nós temos que tomar uma medida. Preferencialmente, sempre tem que ser levado ao judiciário para que seja homologado pelo juiz. Porque sempre que houver menor, o judiciário tem que homologar. E o Ministério Público tem que intervir, porque é ele que resguarda os interesses de menor. Se isso não for feito, há uma nulidade. Sempre haverá uma nulidade. Mas a gente sabe que tem uma dificuldade agora, porque alguns órgãos não estão funcionando, o judiciário está só com casos de urgência e emergência, enfim. Dá para fazer de outra forma, tá? Para a gente poder executar, caso não seja cumprido, faz isso sempre por escrito, vai no cartório, registra a firma da assinatura dos pais, pega um representante legal, um advogado para dos pais também, o outro também, e aí isso sempre documentado. Se não for cumprido, dá depois para exigir o cumprimento no judiciário quando tudo se normalizar. Então essas são as minhas dicas, mas sempre vale aquilo que eu falei desde o início. Conversa, senta, bom senso e preserva o interesse do menor. Tenha uma boa semana.